A Embrapa vem recebendo muitos questionamentos de produtores e consultores de diversas regiões do Brasil, perguntando sobre como reduzir os prejuízos causados pelas cigarrinhas e pelos enfesamentos na cultura do milho. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o pesquisador da Embrapa, o Charles Martins. Charles é entomologista e especialista no manejo das cigarrinhas e também dos enfesamentos. Charles, o que são essas cigarrinhas que têm trazido tanta preocupação para os produtores? As cigarrinhas são insetos que sugam a seiva de diversas partes das plantas. Na cultura do milho no Brasil, por exemplo, nós temos 44 espécies de cigarrinhas que são registradas em milho. Só que dessas 44 espécies, apenas a espécie Daubulus maides, comumente conhecida como cigarrinha do milho, é capaz de transmitir os patógenos que causam as doenças chamadas enfesamentos. Nesse caso, como que essa cigarrinha sobrevive no milho e como que ela se multiplica? No Brasil, até onde se sabe, a pesquisa tem mostrado que a cigarrinha ela só consegue se reproduzir no milho. Logo que o milho emerge, as cigarrinhas adultas chegam, as fêmeas colocam seus ovos dentro da folha. Desses ovos saem as fases jovens, que são chamadas ninfas. Essas ninfas, depois de um tempo, se transformam em adultos. E aí nós temos uma nova população de cigarrinha dentro da cultura do milho. No Brasil, muitos produtores vêm consorciando o milho com a braquiária. Essa é uma excelente ferramenta para o manejo e conservação do solo. Alguns produtores acreditam que as cigarrinhas se multiplicam nessas braquiárias e, quando faz o plantio da próxima safra, a população de cigarrinhas já começa mais alta. As cigarrinhas, elas realmente conseguem sobreviver de uma safra para outra, ou seja, fora da cultura do milho? Nós temos realizado alguns estudos na Embrapa sobre esse assunto, sobre a possibilidade da cigarrinha sobreviver em outras plantas que não o milho. E os dados que a gente tem obtido mostram que, de fato, em algumas plantas, em algumas gramíneas, como braquiária, sorgo, milheto, trigo, capim-colonião, a cigarrinha ela consegue sobreviver por um determinado período de tempo, por alguns meses, só que ela não se multiplica nesse tipo de material. Mas, de fato, quando você não tem milho, a cigarrinha consegue se sobreviver em algumas gramíneas. Quando você faz uma nova semeadura, essas cigarrinhas retornam para esse novo plantio de milho. Então, os prejuízos relatados pelos produtores, eles são causados pelas cigarrinhas ou essas cigarrinhas transmitem algum tipo de doença que causa esses danos na lavoura? Os danos são causados por doenças que são transmitidas pela cigarrinha. O fato da cigarrinha se alimentar da planta de milho não vai causar prejuízo para a planta. Mas se ela tiver com os patógenos, ela vai transmitir e vai causar essas doenças que são chamadas de enfesamentos. O que são esses enfesamentos e quais são os sintomas que aparecem na cultura do milho para facilitar a identificação pelo produtor? Os enfesamentos são doenças vasculares e sistêmicas. Vasculares porque esses patógenos eles ficam nos vasos condutores da planta. E são sistêmicos porque os patógenos circulam e se multiplicam dentro da planta. Quem são esses patógenos? Esses patógenos eles pertencem a uma classe chamada Molicutes. Molicutes, na verdade, é uma bactéria. Então, os enfesamentos, na verdade, são doenças bacterianas. Os sintomas dos enfesamentos eles são muito variáveis no campo. Depende de vários fatores e um deles é, por exemplo, o tipo de cultivar. Tem cultivar que apresenta avermelhamento, outra fica amarelecida. Mas, de uma maneira geral, os sintomas dos enfesamentos são avermelhamento na ponta das folhas e nos bordos, a seca das folhas, que ocorre geralmente das margens para dentro das folhas. Você tem a proliferação de espigas, você tem uma planta com várias espigas. Essas espigas geralmente são pequenas, têm poucos grãos, os grãos são xoxos. Pode ocorrer também a redução dos internódios, as plantas ficam pequenas em relação às plantas sadias. Uma outra coisa que a gente pode perceber nos enfesamentos é o acamamento. As plantas têm menos raízes e elas começam a acamar. Mas é interessante a gente ressaltar que no campo é difícil a gente diferenciar os dois tipos de enfesamento, o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. Porque, às vezes, os sintomas se confundem e muitas vezes você tem os dois patógenos numa mesma planta. Então, esses molicutes são transmitidos pelas cigarrinhas. Como que elas transmitem os molicutes de uma planta para outra? Os molicutes eles não conseguem passar de uma planta para outra sozinhos. Eles precisam do vetor. E o vetor é a cigarrinha do milho. Então, a cigarrinha adulta, ela se alimenta numa planta mais velha, doente. Ao se alimentar da seiva, ela adquire esses molicutes. A cigarrinha, depois de um tempo, ela abandona essa área mais velha
e começa a colonizar o milho mais novo, se alimenta numa planta de milho sadia, e aí ela introduz os patógenos, e essa planta se torna doente. Nesse caso, a planta vai ter os molicutes. A partir de que fase da planta que ela começa a apresentar esses sintomas dos enfesamentos? Os enfesamentos, eles são doenças de ciclo longo. Então, eles precisam de vários meses para que os patógenos circulem, se multipliquem na planta e comecem a causar os sintomas. Então, o mais característico no campo é você ver os sintomas dos enfesamentos na fase reprodutiva da planta, na fase de enchimento de grãos. Falando então desses prejuízos, qual que é o potencial de dano desses enfesamentos numa lavoura de milho? Os danos dos enfesamentos, eles são proporcionais ao número de plantas doentes. Ou seja, numa lavoura, quanto maior o número de plantas doentes, maior vai ser o seu prejuízo. O que a gente tem percebido é que em áreas com alta incidência de enfesamentos, a produção de grãos pode ter uma redução maior do que 70%. Então nós temos os molicutes, que causam os enfesamentos, e temos as cigarrinhas que transmitem os enfesamentos. E nós não temos uma bala de prata para resolver todos esses problemas de uma vez. Nesse caso, o produtor vai ter que utilizar de um manejo integrado para que ele possa ter sucesso nesse controle. No caso da cigarrinha, para a decisão do controle, existe um número de indivíduos por planta, como se fosse um nível de controle, a exemplo do que nós temos nos percevejos e também nas lagartas na cultura da soja? Infelizmente não, e eu vou explicar por quê. Quando você tem uma praga que causa um dano direto à planta, por exemplo, uma lagarta que consome folhas. Então, quanto mais lagartas eu tiver, mais folhas elas vão consumir, maior será o meu prejuízo. No caso do inseto vetor, como é a cigarrinha do milho, o prejuízo ele não é proporcional ao tamanho da população de cigarrinhas, mas ao número de cigarrinhas naquela população que está com os patógenos. Vou te dar um exemplo. Se você tiver uma área com 1000 cigarrinhas e só uma delas tiver o patógeno, e você tiver uma outra área com 100 cigarrinhas e 50 tiverem o patógeno, a área que tem 100 cigarrinhas vai ter um prejuízo maior do que a área que tem 1000 cigarrinhas. Então, como a gente o dano não é proporcional ao tamanho da população, eu não posso ter um nível de dano. Pensando no manejo integrado desses enfesamentos e também das cigarrinhas, o controle genético normalmente é uma excelente ferramenta dentro do manejo integrado. Já existem materiais genéticos de milho com menor sensibilidade às cigarrinhas ou até mesmo aos enfesamentos? Sim, existem no mercado brasileiro materiais que são menos sensíveis aos enfesamentos. No entanto, não existe nenhum material que seja 100% resistente ou tolerante aos enfesamentos. No caso do produtor estar cultivando um material genético desse com menor sensibilidade, mesmo assim, se faz necessário o uso de inseticidas para o controle da cigarrinha? Como não existem materiais que sejam 100% tolerantes ou resistentes aos enfesamentos, se você estiver numa região, numa área onde a pressão da doença é muito alta, é recomendado que você faça as medidas de controle do inseto vetor. Porque numa área de pressão alta de doença, mesmo esses materiais menos sensíveis vão ter prejuízo. Para o controle químico da cigarrinha, quais os principais grupos de inseticidas que têm mostrado melhor eficiência, por exemplo, no tratamento da semente? No Ministério da Agricultura existem vários produtos que estão registrados para tratamento de semente. A maioria absoluta deles são neonicotinoides, são os que são usados para tratamento de semente. Quando que o produtor deve iniciar o controle químico da cigarrinha na parte aérea e até que fase da cultura ele deve continuar fazendo esse controle? O cultivo do milho ele pode ser dividido em 3 fases. Nós temos uma fase que é a chamada fase crítica, que ela vai da emergência das plantas até a fase V3, V4. Depois você tem uma fase onde vai ocorrer prejuízos, mas vão ser menores, que é entre V4 e florescimento. E a partir do florescimento, se a planta for infectada, você não vai ter mais problema. Então, o produtor ele deve fazer o controle principalmente nessa fase crítica, que é entre a emergência e V3 e V4. Considerando que a cigarrinha tem o hábito de ficar dentro do cartucho, o senhor recomendaria o uso de algum tipo de desalojante, um produto que tirasse a cigarrinha dali para melhorar a eficiência desse controle químico? Na verdade, eu não acho necessário, porque a fase crítica para controle com inseticida, pensando em controlar o vetor, é até V3, V4. Nessa fase a planta ainda está pequena,
nós temos o cartucho, é possível que o produto, o inseticida, penetre no cartucho e mate a cigarrinha. Então eu acho que não há necessidade de usar desalojante. Considerando a movimentação das cigarrinhas na planta, qual o melhor horário e qual a melhor condição ambiental para que o produtor possa fazer a aplicação dos inseticidas na lavoura? As cigarrinhas, elas são insetos que a gente chama de diurnos, ou seja, eles têm uma maior atividade durante o dia. E essa maior atividade, ela está restrita às horas mais quentes do dia. Então, a indicação é que se faça as pulverizações ou no início da manhã, ou no final da tarde, ou à noite, que é o período onde a cigarrinha vai estar com menor mobilidade. O controle biológico ele tem demonstrado ser uma eficiente ferramenta dentro do manejo integrado de pragas. Já existem produtos de controle biológico registrados no Ministério da Agricultura para o manejo das cigarrinhas? Existem alguns produtos biológicos à base de fungo entomopatogênico, do gênero Bovéria. Só que tem que se ter em mente que esses fungos eles são muito sensíveis à falta de umidade. Então, o funcionamento desse tipo de produto ele é melhor em ambientes mais úmidos. Então, nesse caso, o manejo seria mais eficiente do controle biológico numa lavoura irrigada? A recomendação é o uso do controle biológico com base em fungos entomopatogênicos seja feito em áreas irrigadas, onde o nível de umidade é maior, então a viabilidade desse fungo também vai ser maior. No Brasil, existem vários cultivos de milho e plantados em diferentes épocas. Por exemplo, nós temos o milho pamonha, tem o milho pacural, o milho verde, o milho pipoca, o milho safra-verão, milho safrinha, e são plantados em diversas épocas. Isso acaba constituindo uma ponte verde, né? Como que essa diversidade de épocas de plantio podem influenciar na dinâmica da população das cigarrinhas numa lavoura? De fato, essa diversidade de épocas de plantio, a gente tendo milho quase que o ano inteiro em várias regiões, tem sido apontado como um dos fatores que tem levado ao crescimento da população de cigarrinhas. Como a cigarrinha se reproduz só em milho, ela tendo milho disponível em várias regiões, em várias épocas, a tendência é que a população de cigarrinha aumente. Aumentando a população de cigarrinhas, a tendência é que o inóculo dos patógenos também aumente. Dentro de uma safra de milho de uma determinada região, o uso de uma janela de plantio mais estreita poderia contribuir para reduzir esses prejuízos causados pelos enfesamentos? Sim, essa é uma outra recomendação que a pesquisa faz. A redução da janela de plantio. Por quê? A gente sabe que em plantios escalonados, o que ocorre é um efeito de concentração, ou seja, você tem uma população de cigarrinhas, num milho mais velho, você planta um novo, essa população toda passa para esse plantio mais novo. Se em determinada região, todos os produtores plantarem mais ou menos na mesma época, o que teremos é plantas mais ou menos da mesma idade. A tendência é que a população de cigarrinha se espalhe por essas áreas e não se concentre. E aí o problema dos enfesamentos pode ser menor. Durante o período da safrinha, além do cultivo de milho, também são cultivadas outras espécies, como o sorgo e o milheto. Essas culturas plantadas em áreas próximas à lavoura de milho, elas podem afetar a dinâmica da população de cigarrinhas? As nossas pesquisas têm mostrado que vários tipos de gramíneas, como sorgo, milheto, braquiária e outras, são capazes de hospedar as cigarrinhas. Então, de fato, quando você tem essas plantas ao lado do cultivo do milho, e o milho é colhido, a tendência é que parte da população de cigarrinha se aloje nessas plantas. Quando você faz a nova semeadura de milho, é provável que essa população chegue uma população um pouco mais alta nessa nova semeadura. Em algumas regiões, os produtores fazem o plantio do milho apenas para poder fazer uma palhada, para ter uma cobertura sobre o solo. Normalmente essas lavouras não têm um manejo fitossanitário adequado. Nesse caso, essa lavoura pode impactar na multiplicação das cigarrinhas e também dos enfesamentos? Sim, toda lavoura de milho, onde não se faz o manejo, onde não se faz o controle fitossanitário da população de cigarrinhas, se torna uma fonte de inóculo. Então, como você não controla a cigarrinha nessa área, a tendência é que a população de cigarrinha cresça bastante e essa área se torne, então, uma fonte de inóculos para as novas semeaduras. Uma outra questão é a presença de plantas voluntárias de milho em lavouras ou até mesmo em área de pousio. Essas plantas, elas podem aumentar a população de cigarrinhas e também dos enfesamentos? As plantas voluntárias ou tigueras, elas têm sido apontadas
como uma das principais causas do aumento dos enfesamentos nesses últimos anos. Por quê? Porque são plantas de milho. Nessas plantas, a população de cigarrinha que abandonou os cultivos que foram colhidos, elas se alojam, elas se multiplicam, ela transmite o patógeno para a planta tiguera. Então, todas as cigarrinhas que nascerem daquelas plantas tiguera vão se alimentar ali e vão se infectar. Então, a população que sai dessas plantas tiguera, além de ser alta, porque elas se multiplicam, ela traz uma carga de patógenos alta. Então, o manejo das plantas tiguera de milho é um fator primordial no manejo dos enfesamentos. Ô Charles, foi excelente o nosso bate-papo. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para os consultores e produtores que nos enviaram essas perguntas e também para os nossos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade e eu gostaria de dizer para o produtor de milho que os enfesamentos são problemas sérios, mas que são passíveis de serem manejados. Deixaria 3 recomendações. Aquelas medidas preventivas são as principais. A gente precisa saber onde está a doença. Então, se você planejar a sua semeadura, você tem que saber se na sua região, como que está a pressão da doença naquela região. O segundo ponto é o controle do inseto vetor nas fases iniciais da cultura. A fase inicial da cultura é primordial. Se a planta for infectada na fase inicial, provavelmente o prejuízo será grande no final. E o terceiro ponto, a terceira recomendação, é a eliminação das plantas tiguera. As plantas tiguera são um dos principais focos de cigarrinhas infectiva para novos plantios. Para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês uma publicação nossa da Embrapa, que é um livro que fala sobre doenças em milho. Nesse livro a gente tem a descrição do inseto vetor, fala sobre as doenças e fala sobre essas principais medidas de manejo que a gente tem para os enfesamentos, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado. Nós agradecemos ao Charles, que é pesquisador da Embrapa, ele é entomologista, especialista no manejo das cigarrinhas e também dos enfesamentos. Agradecemos a todos os consultores e também aos produtores que nos enviaram as perguntas. Um forte abraço a todos e uma boa safra.